Ok, pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui pela Web TV Missão na Íntegra para o segundo Retiro Espiritual da Kairos. O nosso tema é a profundidade da redenção. Já falamos por que precisamos do Salvador, já falamos como Deus nos salva, quem nos salva, e agora a gente vai falar sobre saltos ontológicos. Saltos ontológicos são os movimentos de Deus na história da salvação em relação à dignificação do ser humano. Então, o salto ontológico, ontó, de ser, significa os saltos que a gente deu por obra de Deus, por sua graça, para a gente alcançar um patamar mais elevado no nosso nível de existência. Por isso, saltos ontológicos, um patamar mais elevado no nosso nível de existência. O primeiro é quando, depois de sabe Deus quanto tempo que os homens não tinham mais nenhuma notícia de Deus, os panteões estavam repletos de deuses falsos, nessa busca desesperada do ser humano por Deus e sem nenhuma resposta. De repente, Deus chama Abraão. Deus invade a história e chama Abraão, um arameu errante, e aí, pela primeira vez, depois de sabe Deus quanto tempo, séculos, milênios, ninguém sabe, um homem passa a ser guiado por Deus. Isso é um salto ontológico. Esse homem teve uma elevação de patamar, de nível, na sua existência, no significado da sua existência. Ele passou a ser, depois de, sabe Deus quantos séculos, um ser humano guiado por Deus. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, um homem passa a ser guiado por Deus. Esse homem vai, sem dúvida nenhuma, representar um salto ontológico para a humanidade. A humanidade que não tinha mais notícias de Deus há tempos que a gente não consegue calcular, agora tem um ser humano que está sendo guiado por Deus. Deus se apresentou a um ser humano, chamou esse ser humano e passou a guiar esse ser humano. Então, esse é um salto ontológico, de absoluto desconhecimento de Deus que vivia a humanidade para um ser humano sendo guiado por Deus. Isso é um salto ontológico, uma elevação no nível de qualidade da existência humana, que é o primeiro passo na ação de Deus para a consecução da redenção. Um outro é usado por Deus. Depois de 4 séculos de escravidão, onde tudo que o povo de Israel sabia é que o Deus que eles seguiam é o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Se você pegasse uma máquina do tempo e fosse até o Egito, onde os judeus estavam escravizados, e começasse a perguntar sobre Deus, eles não saberiam dizer muita coisa, a não ser que Deus falou com seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que Deus os levou para aquela terra porque teve fome, contar a história de José e dizer da esperança que eles tinham de sair daquela terra, porque José disse que eles sairiam daquela terra e que quando, inclusive, eles saíssem da terra era para levar o corpo de José. Era isso, tudo que eles sabiam, eles não sabiam mais nada. Não tinham mais nenhuma notícia. Sabiam que Deus tinha falado com Abraão, que Abraão ia ter uma grande nação, que deu um filho miraculosamente para Abraão, que era Isaque, que Isaque teve 2 filhos e que um dos filhos ganhou a primogenitura, que foi Jacó, e eles eram os filhos de Jacó, e eles estavam aguardando sair daquela terra, para não se sabe onde,
porque José disse que eles iriam sair da terra e que, inclusive, pediu que, quando eles saíssem da terra, eles levassem o corpo de José com eles. Só. Não sabiam mais nada sobre Deus, não sabiam como é que Deus tinha criado o mundo, o que tinha acontecido com a humanidade, não saberia nada. E aí estão lá há 4 séculos amargando uma escravidão. Tinha tido uma pequena esperança muito rarefeita, que era um judeu que tinha sido infiltrado na família de Faraó. Quando chegou aos 40 anos, ameaçou que ia ser uma espécie de libertador, ia fazer uma sublevação, ia levá-los talvez, quem sabe, a enfrentar as forças do Egito. Eles não sabiam, mas ele matou um egípcio, o próprio judeu o delatou, e chegou na voz no conhecimento do Faraó, e ele fugiu, e já fazia 40 anos que eles não sabiam mais dele, não sabiam por onde ele andava, e também não sabiam qual era o seu caminho, não sabiam o que fazer, eram escravos, não tinham como vencer as forças do Faraó, os soldados do Faraó. Tudo que eles podiam fazer, eles faziam, que era clamar, clamar, clamar e clamar. Aí, no meio disso, aparece um homem para ser usado por Deus. É um outro salto ontológico, um outro salto no nível de existência humana. Um homem foi guiado por Deus, e a consequência dele ter sido guiado por Deus é que agora ele tinha uma nação, só que essa nação estava escravizada. E essa nação estava fazendo um clamor, que é assim mesmo. O povo chama por libertação, clama por libertação, Deus envia um libertador. Então, eles estavam esperando, não estavam esperando nada, só um clamor, mas Deus decidiu enviar um libertador. Deus, então, chama um ser humano para ser usado por ele, e isso é, sem dúvida nenhuma, um salto de qualidade no nível da existência. Agora, não apenas tem seres humanos guiados por Deus, mas tem seres humanos usados por Deus. Instrumentos de Deus para a sua libertação, instrumentos de Deus para o cumprimento do seu propósito, parceiros de Deus, que é o que o Senhor diz a Moisés. Vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, um outro salto ontológico no caminho da redenção, que é um homem passa a ser usado por Deus. Até então, tínhamos um homem que passou a ser guiado por Deus. O resultado dele ser guiado por Deus é que ele, casado com uma mulher estéril, se tornou, a partir desta mulher estéril, que deu miraculosamente à luz a um filho, ele se tornou uma grande nação, a nação de Israel. Mas aí, a nação de Israel foi guiada por Deus até o Egito, e lá ficou durante um grande tempo sob os auspícios de José, mas aí José morre, a dinastia que conhecia José é expulsa do Egito, ela pertencia aos Ixos, os Ixos foram expulsos do Egito, os egípcios nativos retomaram o poder no Egito e escravizaram o povo de Israel. Ponto. Escravizaram o povo de Israel justamente para que o povo de Israel não se juntasse aos Ixos e houvesse uma sublevação e uma nova guerra. Então, assim nos fala a tradição histórica. Mas o que a gente sabe das Escrituras é a dinastia não conhecia José. Então você fica perguntando, puxa, como é que uma dinastia não conhece o sujeito que salvou-os da fome? É porque essa nova dinastia não pertencia ao mesmo povo que antes governava o Egito, que eram os Ixos. Os Ixos foram expulsos, essa dinastia não só não conhecia, como não reconhecia José, e como via os judeus como aliados dos Ixos, e escravizaram os judeus.
Foi exatamente, inclusive, essa a explicação que o faraó deu para a escravidão, para que eles não se unam aos nossos inimigos. Então, 400 anos de escravidão. E agora um clamor. Não tem nenhum homem usado por Deus até que Deus chama Moisés. E aí, mais uma elevação no patamar da existência humana. Agora os homens podem ser usados por Deus. Pelo menos tem um, Moisés. O outro patamar novo, elevado, também é experimentado por Moisés, que é sabendo de Deus e de tudo. Tá certo? Porque Deus chama Moisés no Sinai e dá a ele as tábuas da lei e revela a ele o que a gente conhece no Pentateuco. E o Pentateuco é a base fundamental da fé judaico-cristã. Tá certo? Tanto os judeus como nós cremos no Deus que falou com Moisés e de quem Moisés falou. E com a vantagem de que os judeus não entenderam tudo o que Moisés disse e nós entendemos porque nós entendemos a Trindade, porque o Moisés disse que Deus era uma comunidade. E porque ele usou a palavra errad, que é a palavra usada para a unidade comunitária, para a unidade coletiva. E os judeus não entenderam o que Moisés estava dizendo, mas nós entendemos. E por isso nós sabemos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Moisés, um outro, leva a humanidade a um outro salto, que é, de repente, graças a Moisés, a humanidade começa a saber de Deus e de tudo. Porque Deus revela para ele que criou todas as coisas, revela para ele que os seres humanos caíram, revela a lei, revela para ele a promessa da salvação, revela para ele a sua própria natureza, que ele é errado, que ele é uma comunidade, e fala do seu propósito a Moisés. E agora Moisés, ao lado do povo judeu, a quem ele ensina tudo que recebeu de Deus, é o único povo que sabe tudo o que aconteceu com a humanidade, que sabe por que a humanidade é má, por que a maldade nos assola, por que nós nos tornamos idólatras, o que aconteceu conosco, que problema que nós tivemos, sabemos o que Deus falou a Abraão, como Deus falou, tudo o que aconteceu com Abraão, tudo o que aconteceu com Isaac, tudo o que aconteceu com Jacó, as outras nações, as promessas de Deus, e como Deus atuou, e por que Deus atuou, e qual era o grande projeto de Deus e a promessa do Messias. Moisés sabe de tudo, sabe exatamente quem é o homem, principalmente sabe que o homem é imagem e semelhança de Deus. E isso é extraordinário. E ele vai gerar um nível de conhecimento na humanidade que só os judeus têm por revelação, que somando-se a Moisés, vêm os livros históricos, vêm os profetas, vêm os poetas, e todos eles vão informando o mundo sobre Deus e elevando-nos para um patamar mais elevado de existência, que é um patamar onde a gente sabe de Deus e sabe de nós, e isso começa a nutrir esperança. E esse é um outro salto ontológico no caminho da salvação, que é um salto extraordinário. Eu me lembro que estudei com um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele dizia que quando Alexandre o Grande chegou em Israel com os seus filósofos, ele que vinha de uma longa caminhada de vitória, impondo a civilização helênica a todos os povos que ele conquistara, quando ele chega em Israel, ele encontra uma outra civilização, uma civilização capaz de se contrapor à civilização dele. Então, quando os filósofos de Alexandre abriam seus alfarrábios, os rabinos judeus abriam os profetas. E os profetas sabiam mais do que os filósofos. Os profetas sabiam que o homem era a imagem e semelhança de Deus, e os filósofos achavam que o homem era um bípede sem plumas. Olha a diferença.
Os profetas sabiam que a terra era redonda. Os filósofos achavam que a terra era plana. Os filósofos diziam que a história era um eterno recomeço, e os judeus sabiam que a história tinha começo, meio e fim. Os judeus sabiam mais do que os gregos, porque os gregos tinham os filósofos, que também começaram no século 8 a.C., e eles sabiam muito, mas os profetas sabiam tudo que era possível saber da parte de Deus, a começar de Moisés, passando por todos os grandes profetas. Os judeus sabiam mais, conheciam mais, e os judeus não estavam contaminados pela idolatria. Esse é um outro patamar no conhecimento humano, na existência humana. O patamar que, através de Moisés e dos profetas que o seguiram, que o sucederam, os judeus alcançaram. E que depois nós alcançamos, os cristãos, os que entenderam que o Messias havia chegado, que viram o Messias e entenderam o Deus de Moisés, que é um Deus comunidade, um Deus comunitário, um Deus unidade composta pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós entendemos que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade é onipotente, a Trindade é onisciente, a Trindade é onipresente, a Trindade é soberana, a Trindade é imortal, a Trindade é eterna, a Trindade é Deus, o único Deus do universo. E quando você olha para Deus, você só vê um, você só ouve uma voz, porque a unidade é perfeita. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles vivem em unidade perfeita. E essa unidade se manifestou plenamente. Esse Deus, unidade composta, se manifestou plenamente na pessoa do Filho, Jesus de Nazaré, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A segunda pessoa da Trindade, que abriu mão da sua glória para vir buscar a família homem, porque a família homem havia abandonado a família Deus. E a família Deus veio buscar a família homem. Isso é um outro patamar de conhecimento. É um outro nível ontológico. É um outro patamar de existência para a humanidade. Então, aí os saltos ontológicos. Aí o outro salto ontológico é justamente o dos profetas, ouvindo Deus. Todo Israel, desde Dan até Becerba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Deus começa o movimento dos profetas. E esse movimento dos profetas vai trazer esse conhecimento do qual nós já falamos. Então, não é só um homem guiado por Deus, não é só um homem usado por Deus, mas agora são homens ouvindo Deus. E, principalmente, homens que falam por Deus. Isso é um senhor salto ontológico. Os profetas são os homens que falam por Deus, que falam a palavra de Deus, que trazem a palavra de Deus. Isso é um salto extraordinário. Então, são saltos ontológicos no caminho da redenção. Extraordinário. Extraordinários saltos ontológicos no caminho da redenção. E aí continuamos os saltos ontológicos. Então, o primeiro salto ontológico é o homem guiado por Deus, que é Abraão. O segundo salto ontológico é o homem usado por Deus, que é Moisés, que é chamado por Deus para ser usado por ele. O terceiro salto ontológico é um homem que sabe de Deus e de tudo, que é Moisés recebendo a revelação, que funda a fé judaico-cristã. Porque nunca nos esqueçamos que nós cremos no Deus que se revelou a Moisés. Porque tudo que nós sabemos
sobre a criação, sobre os patriarcas, sobre a trindade de Deus, foi Moisés que nos disse. Então, aqui está a fundação da fé judaico-cristã. Então, esse aí é um salto ontológico. Um homem usado por Deus, agora um homem que sabe de Deus e sabe de tudo o que Deus revelou. Aí, isso é um salto ontológico. Aí, o outro salto ontológico é ouvindo Deus. Quando Deus inaugura o caminho dos profetas. Então, agora nós não só temos homens guiados por Deus, não só temos homens usados por Deus, não só temos homens que sabem de Deus, mas agora nós temos homens que falam por Deus. Uau! Isso é uma ascendência, é um salto ontológico. O nível de qualidade de existência subiu ainda mais. Agora tem homens que falam por Deus, a começar do profeta Samuel e invadindo a história de Israel por todos os tempos, até a chegada do Messias. Extraordinário. Então, são saltos ontológicos no caminho da redenção. Como Deus veio fazendo o caminho da redenção. E aí a gente vai aumentando o nosso nível de qualidade de vida. E aí continuamos. O outro salto ontológico é visitado por Deus. Aqui é o máximo. É o máximo do ponto de vista da ação de Deus externa ao ser humano. Com o ser humano, mas externa ao ser humano. Que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse é o máximo. O próprio Deus veio estar entre nós. Então, vai percebendo os saltos ontológicos de Deus, que Deus leva a humanidade aos níveis de qualidade de vida que Deus vai oferecendo à humanidade até a sua chegada. Primeiro, um homem passa a ser guiado por Deus. Depois, um homem passa a ser usado por Deus. Depois, um homem recebe a revelação de Deus e sabe tudo o que Deus disse acerca de si, acerca do homem e acerca de tudo. Ele sabe o que aconteceu. Então imagina que durante séculos os judeus eram o único povo que sabia o que tinha acontecido no universo. Pensa nisso. Também, é claro, é o único que sabe que os seres humanos são pecadores. Isso é uma angústia. Aí, homens que sabem de Deus. Aí, o próximo passo, nós temos não só homens que sabem de Deus, mas homens que falam por Deus. Os profetas. Deus inaugura a era dos profetas, que vai ser... vai mudar a história da humanidade. Por exemplo, a noção de história que nós usamos é a noção de história que o profeta Daniel nos ensinou, que a história tem começo, meio e fim, que a história vai em direção a um propósito, que a história não é um eterno retorno, mas é em direção a um propósito. E todo mundo escreve história assim. Para onde estamos indo? Porque todo mundo aprendeu com os profetas hebreus que nós estamos indo para algum lugar. Então, porque esses homens e mulheres, porque haviam profetisas também, esses homens e mulheres falaram por Deus. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Um homem, uma mulher que se levanta no meio de um povo e pode dizer, assim diz o Senhor. Percebe a força disso? Percebe a força, o impacto disso? Um camarada que se levanta no meio do povo e diz, assim diz o Senhor. Ué,
Isso aqui é um negócio muito grande, isso aqui é extraordinário. Deus está se comunicando com os homens nesse nível, a ponto de dar a sua palavra, de confiar a sua palavra a um ser humano. Por isso, quando você tem um camarada que prega displicentemente, você não devia nunca mais deixar esse sujeito pregar até ele se arrepender. Porque é um privilégio ter Deus confiado a alguém a sua palavra. É um privilégio ter Deus confiado a um ser humano, homem ou mulher, o privilégio de expor o que ele quer dizer. Assim diz o Senhor. Uau! Como é que você sobe displicentemente para isso? Como é que alguém sobe sem estar em profunda comunhão com Deus? Como é que alguém sobe para falar isso sem estar em absoluta dependência de Deus? Um sujeito desse não merece respeito. Porque não sabe o privilégio que tem. Falar em nome de Deus, alguém poder dizer, sem medo de ser fulminado, né? Assim diz o Senhor. Não estamos falando de um anjo. Estamos falando da Trindade. Assim diz a Trindade eterna, o Deus criador do universo. Pensa nisso. Pensa nisso. Que salto é esse? Aí, o salto maior do que esse é a visitação do próprio Deus. Por isso, quando João Batista aparece no deserto, o povo está angustiado, porque já fazia 400 anos que a palavra de Deus não vinha mais. Tá certo? Há 400 anos a palavra de Deus não vinha mais. Deus não falava mais. Deus não levantava mais nenhum profeta. Deus emudeceu. E não tem nada mais angustiante para um ser humano do que o silêncio de Deus. Deus sonegou a sua palavra, emudeceu. Deus não quer mais falar. Isso é a desgraça. Isso é a desgraça, isso é o fim. Porque nós vamos continuar vivendo, porque ele vai manter a gente vivendo, mas ele não diz mais nada. Nenhuma palavra. Os profetas não são mais levantados. A palavra do Senhor não vem mais. E nós não sabemos mais se ainda estamos sendo guiados por ele. Não sabemos mais se ainda estamos sendo usados por ele. Se ainda somos parceiros dele. Então, isso é que um homem e uma mulher que servem ao Senhor deviam ter em mente o tempo todo. O tempo todo. Não tem situação mais tensa, mais angustiante, mais desesperadora do que o silêncio de Deus. E Deus não diz mais nada. A Trindade não fala. Imagina isso. Imagina a angústia que é isso. Então, é um salto ontológico. Agora, o grande salto ontológico é o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus veio estar com os seres humanos. Então, você imagina que esse aqui é um quadro angustiante, extraordinário. Por quê? Porque fazia 400 anos que Deus não falava mais. Também, a arca da aliança não estava mais no templo.
Então a presença, não só Deus não falava mais, como a presença de Deus não se manifestava mais, porque a Arca da Aliança não estava mais lá. E Deus se manifesta em meio à Arca da Aliança. Então acabou. Então ninguém mais sabe se Deus perdoou ou não perdoou. Até porque o Cordeiro Pascal, que é ofertado como sacrifício pelo povo, tem de ter o seu sangue aspergido sobre a arca. Não tem mais arca. Então, e agora? Por aí você pode imaginar a surpresa dos judeus quando Zacarias sai do Santo dos Santos, onde não tem mais arca, e sai mudo. E eles sabem, Deus esteve com ele. Como? De fato, não foi Deus, foi um anjo de Deus, porque a arca não está mais lá. Mas um anjo de Deus veio e falou com o homem. E olha que angústia, olha, perceba Deus. O Zacarias duvida. E aí o Zacarias, que podia ser a primeira palavra profética depois de 400 anos, é emudecido. Você vai ficar mudo até que se cumpra tudo o que eu te disse. Ou seja, você não vai falar, Israel não vai saber, e ponto. Até que nasça o seu filho. Aí nasce o menino, ele manda batizar com o nome de João, que não era a tradição da família. O menino é um perigo. Por que o menino é um perigo? Porque o menino é descendente direto de Arão e é filho de sacerdote. Então ele é, por definição, o sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdócio está na mão dos romanos, porque Anás e os filhos dele estão liderando o sumo sacerdócio, assumiram o sumo sacerdócio a mando dos romanos, em conluio com os romanos. E agora nasceu o verdadeiro sumo sacerdote. Esse menino é um perigo. Esse menino tem de ser protegido. Esse menino vai ser perseguido. Esse menino contraria os interesses romanos. Contraria os interesses dos saduceus, que já estão na mão de Anás já faz um tempão. Que Anás foi sumo sacerdote por 15 anos, depois o general Crato Valério destronou, aí botou um outro cara como sumo sacerdote, ele foi nos bastidores, mudou o jogo, ele tinha 5 filhos, um neto e um genro. Todos eles foram sumos sacerdotes. Um filho, depois outro filho, depois outro filho, depois outro filho, e finalmente é aí um neto e depois o genro. Ou seja, sabe há quanto tempo que esse cara está no poder? E aí nasce o verdadeiro sumo sacerdote? Então o anjo disse, não, fica mudo. Ninguém vai saber o que é. Até que você se cumpra o que eu disse. Por isso, provavelmente, esse menino foi rapidamente levado para o deserto, onde foi criado lá, e os pais devem ter morrido muito cedo, e onde ele provavelmente foi criado pelos essênios que viviam no deserto e adotavam as crianças órfãs. E aí, 30 anos depois,
E 400 anos depois da mudez divina, do silêncio divino, um sujeito que nunca fez a barba, nunca cortou o cabelo, que vestia pele de camelo, comia gafanhoto, comia mel silvestre, aparece no deserto da Judéia. Então você vai assistindo o movimento de Deus. Aparece no deserto da Judéia e Deus volta a falar depois de 400 anos. E volta a falar para dizer que a arca ia voltar em carne e osso. A manifestação viva da presença de Deus. Deus viria aos homens. Extraordinário. Extraordinário. O projeto redentor de Deus. Extraordinário. O próprio Deus veio tabernacular conosco. E ele vai fazer como aí ele apresenta Jesus de Nazaré, o tabernáculo vivo de Deus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, uma das pessoas da Trindade, e que vai fazer como o tabernáculo antigo, andar por Israel, levando a presença de Deus. E a maior prova da presença de Deus eram os seus milagres, porque os milagres, as curas, as libertações, era um sinal de que o perdão de Deus tinha voltado e Deus estava sarando a sua terra. Então, se você percebe isso, você começa a saber do que é que você está falando quando você fala de Jesus de Nazaré, quando você fala da redenção de Deus. Fora disso, é essa pataquada que faz a gente entrar em agonia, porque a gente diz, não é possível que esses caras estão fazendo isso com a pessoa de Deus, com o ungido, com o Messias, verdadeiramente Deus que veio em carne e osso para nos visitar. Que absurdo, hediondo é esse que nós estamos assistindo. Então, aí você começa a pensar no que os profetas orientavam. Eles diziam, rasgue as vestes. Se cubra de cinzas. Joga a cara no pó. Clama por misericórdia. Isso aqui está ficando impossível. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o maior salto ontológico. O próprio Deus veio estar entre nós. E durante 30 e poucos anos, Deus esteve em carne e osso entre nós. Uma das pessoas de Deus estava entre nós, em carne e osso, sabendo o que a gente sofre, sabendo o que a gente sente, sabendo quais eram as nossas lágrimas, as nossas dores, as nossas angústias, e trazendo salvação. Era o sol da justiça que nascia, trazendo salvação nas suas asas. Deus tinha voltado a falar. Mas não só Deus tinha voltado a falar, Deus tinha vindo em pessoa, na pessoa do Filho, para nos libertar. A presença, a aliança estava lá. Por isso que ele, na ceia, ele diz, este é o sangue da aliança. Eu estou celebrando com vocês uma nova aliança. A aliança no meu sangue. Nunca mais Deus estará mudo. Nunca mais
os seres humanos estarão privados da comunhão? Eu não consigo entender como é que os crentes não percebem isso. E como é que a gente vive essa vida miserável. E os nossos pastores se tornaram miseráveis. Porque a gente perdeu a beleza, a profundidade da redenção. Precisamos recuperar isso. Então, esse é o grande salto ontológico. E aí, o próximo grande salto ontológico é habitados por Deus, como fruto da aliança do Cristo no seu sangue. Nunca mais Deus deixará vocês. Por quê? Porque Ele virá morar em vocês por meio do seu Espírito. Por isso que é interessante ver crente reclamando, chorando, reclamando, gritando, berrando, dizendo que está tudo errado. Eu falo, você sabe mesmo quem é que mora em você? Você sabe mesmo quem mora em você? O que você sabe? Você sabe mesmo? Fala para mim. Como é que você tem o Cristo morando em você por meio do Espírito Santo, o Pai morando em você por meio do Espírito Santo, e você age como se tivesse abandonado na história? Como? E é aqui que está o grande problema da redenção, do entendimento da redenção. Como? Se ajoelha. Fala com Ele. Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, que fizeste aliança com os homens por meio do sangue do Cordeiro e que habita em nós pela presença do Espírito Santo. Reaviva a chama no meu coração. Fala de novo com o teu servo. Manifesta a tua glória. Puxa! Como é que é isso? Vai ficando um negócio assustador, porque vai virando uma religião. E religião é esse montão de tarefa mesmo. Aí você diz, mas não estou entendendo, amigo. Não estou entendendo. Jesus foi embora, o Espírito Santo te abandonou. Não estou entendendo. Só tem uma explicação, você está entristecendo o Espírito Santo. Porque ele está aí. Peça perdão. Peça perdão. É isso que a Bíblia diz. Essa é a verdadeira adoração. Peça perdão. Porque ele prometeu que perdoaria, que aplicaria o perdão que ele já deu. Então, esse é o salto. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa foi a palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos. E aí,
O Espírito Santo veio a nós em Atos 1:8. Veio a promessa do Espírito Santo. E no início do capítulo 2 de Atos, os apóstolos nos contam que o Espírito Santo se derramou sobre toda a carne, como o profeta Joel havia profetizado e como Cristo garantiu que aconteceria, porque tinha criado as condições necessárias para o Espírito Santo vir sobre todo aquele que crê. Ponto. E desde aquele dia, todos os que creem imediatamente são batizados por Jesus. E Jesus batiza com o Espírito Santo, que vem morar em nós. Esse é o ponto. Agora, o que tem acontecido é que a igreja tem batizado gente que Jesus não batizou. Porque não vai checar se Jesus batizou o fulano. Porque virou religião. Então, religião é uma adesão espontânea. Eu quero. Bota o nome do sujeito no rol de membros e ele passa a frequentar as reuniões. Aí a gente dá um cursinho para ele e diz: você está pronto para ser batizado. Por quê? Cadê os sinais da transformação? Cadê os sinais do novo nascimento? Cadê os sinais de mudança de vida? O que aconteceu na vida dele? Como é que a gente sabe que ele foi batizado por Jesus? Porque a gente só tem autorização para batizar quem Jesus batizou. O batismo de Jesus não é o batismo nas águas. O batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo. Então a gente tem de observar. Se ele recebeu o batismo no Espírito Santo, se ele foi batizado no Espírito Santo, agora nós vamos batizá-lo nas águas, porque nós vamos reconhecer que ele nasceu de novo, nasceu no reino de Deus. Agora a gente começou a batizar gente que Jesus não batizou. Então já não é mais conversão, é adesão. Adesão a gente faz a partido político, a clube, a sociedades amigos de bairro. Adesão a gente faz a confrarias humanas. Ninguém pode entrar no reino do céu sem nascer de novo. Simples assim. Então, esse é um grande salto. O outro salto ontológico é passamos a ser o corpo de Deus. Tá certo? Então, aí a gente vai crescendo, né? Guiado por Deus, usado por Deus, sabendo de Deus, ouvindo Deus, visitado por Deus, habitado por Deus, corpo de Deus. Extraordinário, não é? O Cristo governa a história através do seu corpo. O seu corpo é a igreja. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Retomamos a humanidade. Estamos em unidade de novo. Voltamos a manifestar a imagem de Deus, porque a imagem de Deus é a unidade humana. O corpo de Deus, por meio de quem o Cristo governa tudo que está debaixo dos seus pés. Por isso que nós oramos, porque nós estamos participando do governo de Cristo, do governo do Filho do Homem. Quem é que governa no reino de Deus? O Filho do Homem. O Filho do Homem governa através da igreja. É por isso que nós oramos. Nós estamos com o Filho do Homem estendendo o conhecimento do Cristo e a influência do governo de Deus.
porque nós somos as pessoas sob o governo de Deus. Então, nós estamos estendendo o conhecimento de Cristo e a influência do governo de Deus, cooperando com a volta do Cristo, enquanto a gente cria condições para que todas as pessoas da Terra sejam apresentadas ao Cristo, ou que o Cristo seja apresentado a todas as pessoas da Terra, no que depender de nós. Que é para isso que nós estamos aqui. Então é assustador quando você vê que o projeto da igreja é construir uma catedral. Aí você diz, isso não é um projeto, isso é um mausoléu. Isso é um mausoléu, isso é um lugar de mortos. A gente coloca no mausoléu os mortos. Então, a gente não está construindo, a gente não tem projeto de Deus. A gente está construindo o nosso Taj Mahal. Taj Mahal é só uma sepultura. Isso é um mausoléu. É a tentativa de aprisionar Deus num lugar, coisa que Deus nunca admitiu. E que Jesus logo disse, acabou, chega. Aí você vai na comunidade cristã e o maior projeto que a comunidade cristã tem é construir um mausoléu. A casa de Deus somos nós. Um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Quem mora em mausoléu é morto. Aí você diz, não é possível. Não, e gasta milhões. Gasta milhões. Ao invés de estender o conhecimento de Cristo a bilhões de seres humanos. E de levar a influência do governo de Cristo, do governo de Deus, a bilhões de seres humanos, a milhões de cidades. O que é isso? Isso é o fim da mensagem cristã, da noção de corpo de Deus. Sem entender que ser o corpo de Deus é um salto ontológico extraordinário, porque foi isso que Deus criou, a sua imagem e semelhança. A humanidade. Para que a humanidade fosse o corpo de Deus. O meio através do qual Deus se manifesta a toda a sua criação. A gente perdeu isso. E aí a gente faz verdadeiras campanhas para construir mausoléus. A gente constrói mausoléus para homenagear mortos, de quem a gente não quer esquecer. Tá certo? Esse aqui é o ponto. Um Deus que precisa de um mausoléu para ser lembrado, morreu. Ponto. Nós vamos até que horas? É mesmo? Então vou só terminar essa série, depois amanhã a gente continua. Então, esse é um grande salto ontológico. Somos o corpo de Deus, por meio de quem Deus age na Terra, na operação da sua redenção. Na operação da sua redenção. Isso é um privilégio.
Então Deus veio nos visitar para ficar. Deus veio nos visitar para criar as condições necessárias para ficar. Por isso, o Espírito Santo veio morar em nós, porque Deus veio para ficar. E isso fez de nós o corpo de Deus, a retomada da unidade humana como imagem e semelhança de Deus. Isso é a profundidade da redenção. E aí a gente vai crescendo nessa lógica. Que é essa lógica de salto, de salto ontológico. Então, primeiro salto ontológico, guiado por Deus. Depois, usado por Deus. Depois, sabendo de Deus. Depois, ouvindo Deus. Visitado por Deus. Habitado por Deus. Corpo de Deus. Conhecendo Deus. Esse é o último salto ontológico. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos manifestos com Ele. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o último salto ontológico, quando nós conhecermos a Deus como somos conhecidos, que é para além de sermos filhos de Deus. Extraordinário. Esse é o caminho da redenção. É para lá que nós estamos indo. Esse é um caminho extraordinário. Tá certo? Então, essa é a ideia. O próximo conversa nossa é o caminho do salvo. Mas isso nós vamos deixar para amanhã. Agora eu vou abrir para perguntas, porque eu imagino que devo ter dado aí muita dor de cabeça a alguns irmãos. Eles devem estar procurando saber, afinal de contas, o que é isso. Alguma pergunta aí? A Tamara tem. Pastor, você disse que quando nós fomos visitados por Deus, não tinha arca, né? Nenhum sumo sacerdote legítimo no poder, né? Isso. No templo. Então, como que era celebrada a Páscoa? Então, esse, inclusive, é a crise entre fariseus e saduceus. Eles celebravam a Páscoa considerando como se a arca estivesse lá. E essa era a crise entre fariseus e saduceus. Às vezes você lê, certamente você leu, imagino que você é alguém que gosta de ler a Bíblia, porque todos os salvos gostam de ler a Bíblia, todos que são habitados pelo Espírito Santo gostam de ler a Bíblia. Então, imagino que você é dos tais. Então, você já leu várias vezes que os fariseus e saduceus não se entendiam. E aí, você talvez já tenha se perguntado como é que os fariseus, que estão entre os judeus mais zelosos, não gostam dos saduceus, que são os sacerdotes, que foram ordenados por Moisés. Como? Explica isso. A arca, meu amigo, não tem mais arca.
não tem mais arca. O centro da fé judaica mudou. Não tem mais presença de Deus. Então, para onde que os judeus mudaram o centro da sua fé? Para o estudo da lei e dos profetas. E que mais? Eles transformaram o templo em sagrado por ser o templo de Deus. Mas o templo não é sagrado por ser o templo de Deus. Ele é sagrado por conter a arca de Deus. Lembra lá na história do sacerdote que criou Samuel, como é que ele chamava mesmo? Eli, o sacerdote Eli, que tem uns filhos infelizes que morrem na batalha contra os filhos de Deus, né? Hofni e Finéias, não é isso? E aí os filisteus roubam a arca. Aí a esposa de um dos filhos de Eli está grávida, nasce a criança, o Eli morreu, levou um susto, caiu, bateu com a cabeça no chão, a cadeira virou, e ele morre. Aí a criança nasce e a mãe chama ela de Icabô, que quer dizer desvaneceu-se a glória de Israel, porque a arca foi raptada pelos filisteus. Então está uma desgraceira aquilo lá. Então, sem a arca não tem a presença de Deus. Bom, depois tem toda a história de como a presença da arca vai submetendo os filisteus a golpes insanos, a começar pela queda de Dagon, que primeiro perde a cabeça, depois perde a cabeça e as mãos, até que os filisteus não aguentam mais, é tumor para todo lado, é rato para todo lado, é uma coisa de doido, e eles começam a dizer, não dá para ficar com a arca, e aí criam uma forma de saber se foi Deus mesmo que fez aquela coisa toda lá, se era o Deus de Israel que estava fazendo isso, ou se era uma casualidade. E aí fica provado que era o Deus de Israel mesmo. Então, a arca é que dava sentido a tudo. Quando a arca foi embora, desvaneceu-se a glória de Israel. Então, eles sacralizaram o templo por ser o templo. A casa que Deus mandou construir. Só que a presença de Deus não está mais lá. A glória de Israel desvaneceu-se. Os fariseus, então, mudam o centro da fé judaica para o estudo da lei. E aí, ser judeu deixa de ser alguém que vai sacrificar no templo para ser alguém que vai obedecer à lei. Não que antes eles não tivessem que obedecer à lei, mas eles estavam conscientes de que era impossível obedecer 100% à lei, por isso precisava de perdão. Agora está cheio de tradição para impedir que eles caiam na lei, porque não tem mais arca, não tem mais perdão. Então, o templo vira uma casa de oração. Tá certo? Uma casa de oração para todos os povos, que é exatamente o que Jesus Cristo evoca quando expulsa os vendilhões do templo. Está escrito que a minha casa será casa de oração para todos os povos, porque agora ela é o que ela é, uma casa de oração. Não é mais uma casa de sacrifício, porque não tem arca. Mas os saduceus continuaram tudo do jeito de sempre, sem nenhuma expectativa de obter o perdão de Deus. Então eles faziam tudo segundo os rituais, mas sem nenhum significado. E sem nenhuma palavra. Por isso, deve ter sido um susto quando o Zacarias saiu mudo do templo. Não tem mais significado. Não é? E o sumo sacerdote de Deus nasceu e foi para o deserto.
E quando ele aparece, ele diz, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, Deus não está no templo, Deus está no deserto. E ele me mandou dizer para vocês, arrependei-vos. Então isso que muda. Então eles faziam um ritual vazio e tentando dar a impressão de normalidade, quando não estava nada normal, e sem fazer o que os fariseus, inclusive o próprio Jesus, sugeriu, que era transformar o templo em casa de oração. Essa aqui é a casa de oração para todos os povos, na expectativa da vinda do Messias ou da recuperação da arca. E era basicamente isso. Perguntas? Não? Ali. A Nilma Correia, de Minas, ali pergunta: Paz, gostaria de saber mais sobre o batismo. E qual o melhor momento para se batizar? Bom, o Paulo Sirpierski escreveu um livro chamado Documentos da Igreja. E nesse Documentos da Igreja, ele recupera documentos da Igreja Primitiva que falam dos processos que eles tratavam. E ele disse, e esses documentos dizem que a Igreja Primitiva podia levar até 3 anos para batizar um sujeito, porque a Igreja Primitiva fazia o sujeito passar por vários exorcismos e depois ter segurança de que a vida dele realmente tinha sido transformada e havia implicações na vida dele que fazia suspeitar que, de fato, ele tinha nascido de novo. Então, o momento certo para batizar, batismo é uma coisa feita por pastor e não por evangelista. E esse tem sido um problema. Os evangelistas contam cadeiras e os pastores contam pessoas, cuidam de pessoas. Então, o evangelista traz o sujeito que se decidiu. O pastor é que vai verificar se ele se converteu. E esse negócio é que mudou na história da igreja, porque perdeu a noção de serviço, então isso tudo mudou. Perdeu a noção de serviço. O serviço do evangelista, o serviço do pastor, o serviço do profeta, o serviço do apóstolo, o serviço do mestre, ninguém mais tem noção disso, e isso foi se perdendo na nossa história. Então, o sujeito se converte, a gente acompanha ele. Ele veio e disse que se converteu. Vamos acompanhá-lo. Vamos ver se há sinais de conversão, sinais de transformação, sinais da presença do Espírito Santo. Aí a gente batiza porque virou um ritual. Todo mundo que levanta a mão, passa pelo cursinho, quer ser batizado, batiza. Aí a gente pergunta para ele, você tem certeza da sua salvação? A gente não pergunta para ele, o Espírito Santo tem dito para você que você é filho de Deus? A gente não pergunta para ele, você de fato se submeteu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida para a sua salvação? Você tem já em si os sinais do novo nascimento? A gente não pergunta nada disso. A gente pergunta o testemunho dele. Se ele realmente aceitou Jesus de coração. Ele nem sabe o que é coração direito. E a gente dá um cursinho para ele, ele fica sabendo as doutrinas. E aí a gente faz um montão de perguntas, ele sabe. Ele decorou. A gente não vai investigar a vida dele.
Mudou a sua vida na sua casa? Seus filhos podem dar testemunho de que você nasceu de novo? Sua esposa, seus amigos, seus pais, seus irmãos, seus amigos? Alguém pode testemunhar que houve uma transformação na sua vida? A gente não liga mais para isso. Porque a gente perdeu também a noção de batismo. A gente pensa que o batismo, aquele crer e for batizado será salvo, é o batismo com as águas, nas águas. Mas não é o batismo nas águas, porque senão o batismo nas águas seria salvífico. E o batismo nas águas não é salvífico. O que é salvífico é o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus é no Espírito Santo. O próprio João disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com juízo. Porque ele tem a pá na mão e aí o trigo ele vai recolher e a palha ele vai queimar. Então, o momento certo é quando a gente consegue dar testemunho da operação da salvação na vida de alguém. A gente olha, acompanha e percebe, isso é a função da igreja, ajudar o camarada a crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso a gente precisa ter consciência. Aí o pessoal cita o Filipe. O Filipe é um caso excepcional. E o Filipe é em Atos. E Atos não dá para fazer doutrina. Você não pode fazer doutrina de livros históricos. Não pode. Tá certo? Porque senão você vai dizer que precisa que os apóstolos venham para o Espírito Santo vir sobre uma pessoa. Mas isso aconteceu em Atos, porque com isso o Espírito Santo impediu a divisão da igreja. Então você não faz doutrina em cima de livros históricos, assim como você não faz doutrina em cima de poetas. Os livros poéticos não são livros doutrinários. Você faz doutrina em cima dos livros normativos. A lei, os profetas, as palavras de Cristo no Evangelho, as palavras das cartas normativas dos apóstolos. Não pode fazer doutrina de livros históricos. Porque os livros históricos estão fazendo exatamente isso, contando história. Algumas coisas são só para a nossa, e a maioria delas são só para a nossa orientação no sentido de advertência. Olha o que ele fez e olha a zebra que deu. Tá certo? O erro. Não devia ter feito. A gente não nota porque a gente não sabe mais ler a Bíblia. A gente transformou a Bíblia num amuleto, quando a Bíblia é um livro de Deus, para a nossa instrução e para a nossa advertência. Então, por exemplo, um dia eu estava falando sobre o erro de Jacó. Aí eu falei lá sobre a escada e disse, olha como Jacó não entendeu nada do que Deus tinha dito. Porque Deus disse para ele, eu estou com você, irei com você por onde quer que você for, e não vou deixar você até cumprir em você tudo que eu disse a seu respeito. Ele acorda de manhã e diz assim, essa aqui é a casa de Deus, eu não sabia. Aí muda o nome do lugar de Luz para Betel e começa a fazer uma pedra que vai ser a base do templo, porque vai fazer uma casa para Deus, que afinal de contas, tadinho de Deus, está lá naquele lugar vazio, não tem um templinho para ele, uma pedrinha, nada. E Deus diz, eu não disse para você que você estava na minha casa, que você invadiu a minha sala, que eu estou precisando de uma casinha, que eu estou abandonado. Eu disse, onde você for, eu vou com você. E não vou deixar você até cumprir tudo o que disse a seu respeito. Mas a gente não lê isso.
Aí o cara diz, não, tá vendo? Tem de dar o dízimo, porque eu acho que tem de dar o dízimo mesmo, a oferta, seja lá o que for que você queira dar, por culto. Culto de gratidão. Agora, o Jacó não entendeu o que estava acontecendo. Tanto é que no final da vida, o Jacó voltou a chamar a cidade que ele batizou de Betel de Luz, que era o nome original da cidade que ele devia ter mantido, porque afinal de contas lá ele foi iluminado. E Betel era ele, porque Deus ia com ele por onde quer que ele fosse. Ele é que era a casa de Deus. Ele não entendeu. Mas eu falei, imagina, você está... Meu Deus do céu, está escrito na Bíblia para nossa advertência. Aí eu disse, então, tem aquela coisa que o Paulo fez que não devia ter feito. Qual? Ele circuncidou o Timóteo. Como? Ele não devia ter feito? Ele era rabino? Não. Por que ele circuncidou o cara? Ele não tinha autorização para isso. Ele fez isso porque ele achou que era um jeito mais fácil de resolver um problema que provavelmente ele tinha. E aí sabe o que deu? Deu exatamente errado. Por causa disso, ele quase morre. Quem disse para ele fazer aquilo? E por que está escrito lá? Para a nossa advertência. Para a gente saber que o único herói que tem na Bíblia é o Deus de toda graça. Todos os outros seres humanos dependem de Deus e podem errar. E a gente tem de observar onde eles falaram por Deus e onde eles erraram por não ter entendido Deus, porque isso está lá para a nossa advertência. O próprio Paulo ensinou isso pelo Espírito Santo. Então, esse é o problema. Aí o camarada não lê, não entende a Bíblia, transforma a Bíblia num amuleto, pensa que tudo que está escrito é doutrinário. Não é verdade. Não é verdade. Os livros históricos não são doutrinais. Os poetas, os poemas não são doutrinais. Não é verdade. Tem que saber ler o que tem na mão, para perceber as metáforas, perceber a palavra de Deus e tal. Agora, as palavras, o Pentateuco é normativo. Os profetas são normativos. As falas de Jesus, de ensino de Jesus, são normativas. As falas dos apóstolos são normativas. Os exemplos históricos não, são para a nossa advertência. Aprendeu? Aprendi. Então, já viu, né? Não pode. Mas aí o cara faz a doutrina. E aí cria confusão. Porque não era para fazer doutrina. Então, por exemplo, os irmãos falam que o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Isso não é o que o texto diz. O texto conta uma história. Eu até entendo, entendo que as línguas que foram faladas lá no Pentecostes eram línguas estranhas mesmo, porque no Pentecostes houve 2 milagres. O milagre dos discípulos, 120 caras falando ao mesmo tempo línguas que não conheciam, e o milagre de gente ouvindo na sua própria língua o que 120 caras estavam falando ao mesmo tempo. Então, é óbvio que você tem um milagre aqui. E é muito possível que o que os discípulos estavam falando eram línguas estranhas mesmo. Aliás, é o que faz mais sentido. Mas isso não é doutrinal. Não é doutrinal. Agora, o dom de línguas estranhas existe? Claro que existe. A Bíblia fala disso, fala inclusive do sentido de interpretação. Claro que existe. Mas é um dos dons. O batismo com o Espírito Santo nem é medido pelos dons, é medido pelo fruto.
Porque não é pelos dons os conhecereis, mas pelo fruto os conhecereis. Cadê o fruto do Espírito Santo? E esse é uma coisa que nós fomos perdendo. Então, o camarada chega e diz assim: ah, pastor, estou precisando de mais amor. Ué, não tem mais amor, filho. Amor é fruto do Espírito. Você não está amando? Não. Ué, então você está com um problema. Preciso de paz. Você não tem paz? Não. Ué, você está com um problema. Porque paz é fruto do Espírito. Você já recebeu o Espírito Santo. Então você está com um problema. Você está entristecendo o Espírito Santo. Você precisa pedir perdão. Porque o fruto do Espírito não está se manifestando em você. Você devia estar preocupado. É como funciona a coisa aqui no texto sagrado. Ah, eu não consigo ser fiel. Você não consegue ser fiel? Fidelidade é fruto do Espírito. Está com problema. Está entristecendo o Espírito Santo. Peça perdão. Vamos interceder por você. Vamos começar uma campanha de oração por você. Para você conseguir pedir perdão. Para você conseguir chegar ao estado de arrependimento. O problema é que a gente não leva mais a sério a vida cristã. Esse é o ponto. Então, o momento de batizar é o momento de perceber que o camarada foi batizado por Jesus. Isso não quer dizer que ele está perfeito, isso não quer dizer que ele não tem um caminho ainda para percorrer, mas quer dizer que a gente já viu o começo do caminho, né? Se a gente não viu o começo do caminho, como é que fica? E assim, espera, filho, deixa eu ver isso com calma aí. Vamos orar mais por você, vamos pedir iluminação do Senhor sobre como é que está a sua vida. Vamos ver se tudo que o demônio fez na sua vida já não está mais presente em você. Os discípulos exorcizavam. Eles sabiam que as pessoas vêm do inferno. Nós achamos que as pessoas vêm de um limbo qualquer aí, que não é nem o céu nem o inferno. É a vida humana. Isso não existe. O mundo jaz no maligno. Isso não existe. O sujeito está vindo do inferno. E, às vezes, o inferno na vida dele foi terrível. A manifestação do inferno na vida dele foi terrível. Precisa de muita oração, muita intercessão, muita palavra de libertação para realmente poder entregar a vida para Jesus. E aí você começa a perceber, aqui tem presença do Espírito Santo. Então vamos batizá-lo. É o testemunho da igreja, não é o testemunho dele. É o testemunho da igreja que permite o batismo dele. E a igreja que batiza. Senão qualquer cara que diz eu quero ser batizado, é batizado. Porque eu gosto de Jesus. É mesmo? É a mesma coisa do cara que diz, não, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ué, aceitar como Salvador, todo mundo aceita. Está morrendo afogado, você não aceita uma boia? Aceita. Aceita, claro que aceita. É óbvio. Já teve problema de afogamento? Então, se você já teve algum problema, você sabe que qualquer boia você segura. Aceitar como Salvador é simples. A questão é que o Senhor salva porque é Senhor. Não é Senhor porque salva. Então, a pergunta não é se você aceita Cristo como Salvador. A pergunta é, você se submete ao senhorio
de Jesus Cristo para a sua salvação? Peraí. Esse é o ponto. Mais alguma? Reverendo? Tem mais pergunta? Não, né? Então vamos terminar. Fátima Silva. Tem mais uma. Fátima Silva, do Rio de Janeiro. Após a morte do corpo, qual a condição do mesmo à espera da ressurreição? Fica lá na presença de Jesus, desfrutando da presença do Senhor, até que venha a ressurreição. Porque foi como Jesus disse, que no mundo dos mortos eles estavam vivos. Ou seja, eles conversavam, eles tinham contato. O rico falou com Abraão. Abraão disse para ele, não, o Lázaro não vai aí, tem um abismo entre nós. E aí, quando Jesus Cristo venceu, ele levou o cativeiro e os caras que morrem no Senhor vão lá e ficam lá esperando Jesus em festa, não fica dormindo, não. Não tem esse negócio de, está dormindo, está bem. Não, está bem porque está lá desfrutando a presença do Senhor, esperando a ressurreição, em paz, diga-se de passagem. Tá certo? Essa é a ideia. É isso que está escrito. Então, quando a Bíblia fala que a gente dormiu no Senhor, não é que a gente dormiu com o Senhor, quer dizer que a gente perdeu a vida no Senhor. Então, para nós é um sono, a gente agora já vai ficar desfrutando da presença do Senhor e daqui a pouco o corpo da gente é ressuscitado. Tá certo? É esse o ponto. Se não era assim, primeiro movimento do Senhor no dia do arrebatamento do juízo. Primeiro ele acorda todo mundo que está dormindo, depois que ele acordar todo mundo que está dormindo, ele vem, ressuscita os corpos deles, e depois que ressuscita os corpos deles, aí transforma os que estão vivos. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que os que estão com ele têm os corpos devolvidos imediatamente e os que estão vivos são transformados num piscar de olhos. Não, o corpo já era. O corpo já era. Se pode queimar, se não pode. Se não pudesse queimar, quem morre incendiado faz o quê? O corpo não espera, o corpo vai ser ressuscitado, está morto. Virou parte do processo fisiológico aí da Terra, está comido pelos vermes ou queimado. O Senhor vai regenerar o corpo a partir da Terra. O corpo veio da onde? Da Terra, volta da Terra para lá. Era isso mesmo? O corpo volta da terra para Deus. O corpo não veio da terra, volta da terra. Não, mas não é o meu corpo porque o meu corpo foi incendiado. Meu amigo, você está falando de Deus, né? Você está falando do eterno, né? Todo-poderoso, né? Você está impondo limitações ao eterno? Que isso? Você está falando com o Deus que comanda as moléculas. Entendeu? Que manda encher talha de água e depois manda servir vinho. Tá certo? Você está falando com Deus que muda as moléculas. O que é isso? Está pondo limitações ao eterno? Não tem limitações para o eterno. Então é isso. É o corpo. Desculpa, hein? Pensei que era a alma. O espírito, né? Então, o corpo morreu, se foi para a terra vai ser comido pelos vermes, alimentar o processo fisiológico e nutritivo da terra. Se foi queimado, queimou, não tem problema, virou cinza,
não tem nenhum problema, Deus sabe distinguir uma cinza da outra, e quando chegar o dia da ressurreição, a terra devolve o seu corpo. Está tudo na terra, no mar, na criação, os que foram devorados pelos peixes. Mesma coisa. Volta, devolve para Deus. Simples assim. Ouviu do Fábio de Pernambuco. O dízimo. Nunca ouvi. É ordenança para os crentes da Nova Aliança? Não, a ordenança para os crentes da Nova Aliança é doar tudo. A ordenança para os crentes da Nova Aliança é doar tudo. Isso. Só falta isso, né? Doa tudo, usa isso para a expansão do Evangelho, da boa notícia. Tudo agora é para missão. Então, eu trabalho para cooperar com o movimento missionário, para fazer a minha parte do movimento missionário. O outro usa a sua profissão para isso. Tudo agora é missão. Nós temos uma missão e nossa missão ainda é mais complexa, porque a nossa missão não é só levar o conhecimento de Cristo a todas as pessoas, é levar o conhecimento de Cristo de tal forma que a gente apresse a volta dele. Então, você imagina que o apóstolo Pedro diz que é para apressar a volta de Cristo. Então, qual é a urgência do trabalho? Qual é a urgência da obra missionária? E você está vivendo para quê? Não, é que eu tenho os meus interesses. Seus interesses? Seus interesses? Tinha aquele um filme dessa série aí, o Poderoso, Todo-Poderoso, sei lá, esses comediantes aí que fizeram essa paródia de Deus, emprestando um pouco do poder para eles, ou os usando e tal. E aí tem uma cena, eu não sei se é no filme cristão ou se é no filme judeu, porque fizeram a versão judaica, né? Que é o cara que é chamado para construir uma arca igual Noé, e constrói uma arca e salva todo mundo porque o Dick arrebentou. Então, mas num desses dois, eu acho que é no judeu, o camarada vira para Deus e diz assim: não é que eu não quero cooperar, é que eu tenho outros planos. E aí Deus começa a gargalhar e dizer: ele tem planos! Ele tem planos! O quê? Você tem planos? É para dar gargalhada mesmo. Você tem planos? Você está fazendo o quê aqui? Ou você está salvo e trabalhando pela salvação, pelo anúncio de Cristo no mundo todo, ou você está precisando ser salvo. Você está fazendo aqui o quê? Você tem planos? Plano do quê, ô? Quem é que tem plano no meio do incêndio? Quem? Isso não existe. O mundo, do ponto de vista das Escrituras, é como se eu convidasse uma pessoa para ir na minha casa assistir um filme ou assistir um jogo de futebol. E aí, quando eu estou chegando em casa com a pessoa me segura no braço e diz: não vou entrar aí não, e nem você vai entrar. Eu digo: que isso, cara? Minha casa, eu te chamei para vir na minha casa, preparamos lá um comes e bebes para a gente participar junto aí, um momento de alegria e tal. Não, eu não vou entrar e você também não vai entrar. Aí você vira para o cara e diz: que é isso? Eu não vou entrar por quê? Aí a pessoa diz: você não está vendo que a sua casa está em chamas? Está sob incêndio? Que as chamas estão devorando a sua casa? Meu amigo, seja lá o que for que você tinha aí, não tem mais não.
Se você tinha uma TV, não tem mais TV. Se você tinha uma casa, você não tem mais casa. Está debaixo de incêndio. É só escombro. Eu não vou entrar e você não vai entrar também. O mundo está sob o incêndio da queda. Você está fazendo aqui o quê? Você tem planos? Ninguém tem plano no meio do incêndio a não ser se salvar. E salvar o máximo de pessoas que puder. Você tem planos? O que é isso? Essa é a cegueira evangélica. É a cegueira cristã, na verdade. Não é só os evangélicos que têm. Entendeu? É isso. Guilherme de Jesus. Ok, então paramos aqui. Senão o pessoal vai Isso, dizer que último... não dorme. Então, essa é a última. Última pergunta. Guilherme de Jesus. Como descubro o meu lugar, entre aspas, chamado? Como descubro o meu lugar, chamado, para cumprir no reino de Deus nesta terra? Bom, você já descobriu. Você está aqui. Onde você estiver, você está em missão. Faça o melhor aí que Deus vai te mostrando mais coisas. Não fique esperando um chamado específico, porque Deus fala com quem está em caminho. Deus fala com quem está na estrada. Onde é que você está? Eu sou professor. Então começa a fazer missão aí. Começa a manifestar Cristo aí. Começa a fazer as coisas como Cristo faria aí. Começa a fazer, buscar do Senhor o privilégio de mostrá-lo em tudo que você faz. Começa aí. Porque o Senhor fala com quem está com Ele, com quem está engajado. Deus não fica falando, espera, filho, você está em dúvida. Filho, sabe o que é? O meu banco de dados aqui deu uma travada, deixa que eu vou achar aqui. O que é mesmo que eu tinha para você? Não, não é assim. Não é assim. Marcha. Marcha, vai andando que o Senhor vai falando. Vai fazendo. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado, joga no chão. Entrega para o Senhor o que você tem na mão. Bota tudo que você sabe a serviço do Senhor. Não importa o que seja, qualquer lugar onde você está é lugar missionário. Ok? Obrigado, gente. Amanhã às 10. Deus abençoe. 9h30 a oração, 10 horas o encontro e o café. 8h30. Tá bom?